Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Estou de volta aqui no canal hoje para mostrar para vocês como montar uma necessaire assim como essa, com estratégia, de forma a poder levar para viagem, que foi o meu caso, e também até mesmo para o seu kit de maquiagem aí de uma forma compacta, que você tenha acesso tudo facilitado praticamente aqui, ó. E isso, ó, antes de começar, eu gostaria aqui de te convidar a se inscrever no canal se for nova por aqui e deixa seu joinha aí também, tá? Enfim, bora lá, vamos começar então. Vocês sabem que eu não sou de ficar colocando regra falando o que tem que fazer ou não. Tem sempre aquela adaptação. Mas deixar a pele limpa é necessário. Eu acho que é a única mesmo, assim, que eu tô lembrando agora. Enfim. Sabonete facial, loção de limpeza, seja lá qual for a sua opção, a sua preferência, é importante ter aqui, tá? No meu caso, eu não coloquei aqui, eu deixei o meu sabonete facial junto com shampoo, condicionador, produto de higiene, tá? Mas daria pra deixar aqui dentro caso eu colocasse naqueles frascos pequenininhos, onde compra justamente pra levar essas coisas em viagem. Aí, depois, a gente já vai pensar na preparação de pele, que foi o que eu fiz. Já pensando na pré-maquiagem e na minha skincare, ou seja, produtos que funcionassem assim pros dois. Eu deixei meu pó aberto dentro da necessaire, vou pó pra todo lado. Foco. Eu levei 2 produtos, por quê? Eu gosto de usar um hidratante pro dia, esse aqui fica maravilhoso na pré-maquiagem e ele já tem FPS, então ele me ajuda ali também na proteção da pele durante o dia. E à noite eu gosto de um produto mais leve, mas eu também consigo utilizar esse produto na pré-maquiagem, que é esse aqui da CeraVe. Então por isso que eu tenho essas duas opções aqui comigo, tá bem? Só esse não dá porque esse tem FPS, mas esse aqui sim, porque ele não tem o FPS, ele me serve tanto na pré-maquiagem quanto na skincare. O próximo produto que eu coloquei aqui é pensando na proteção da pele, então eu coloquei aqui um protetor solar. Esse aqui tem uma cor, e é uma cor muito suave, tá? Ele é fluido, da La Roche. E ó, aí eu já consigo ter uma leve corzinha aqui, mas é uma uniformização muito suave, tá, gente? Então não dá pra considerar ele assim como uma base, por exemplo, sabe, ó? Ó, ele consegue dar uma uniformizada, tá vendo? Mas é bem leve. Outro item que eu coloco pensando em qualquer possibilidade, desde a maquiagem mais básica até uma mais elaborada, é um primer com iluminação, como por exemplo esse aqui, ó, da Kiko Milano. E ele tem essa pontinha aqui, que serve mais para uso individual, a não ser que você toda vez que pegue ele, coloque numa plaquinha e aplique no rosto da cliente, sabe? E ele não é uma iluminação super radiante, uma coisa super brilhosa, é mais leve, então é bem interessante, inclusive se você não for usar a camada de base muito grande. Passo inclusive aqui, e aí ele prepara a minha pele para receber os outros produtos, e também eu já de quebra trago essa iluminação linda aqui pra minha pele, ó. Um item que eu, Vanessa, acho indispensável, mas por questões pessoais, e aí você pode fazer a sua adaptação, é o corretivo. Se eu tiver que optar por uma base ou um corretivo, eu vou pro corretivo, porque eu consigo fazer de um corretivo uma base, mas de uma base não necessariamente um corretivo. Então, eu gosto, por exemplo, esse aqui da Born This Way, gente, eu sei, ele é um produto... Ele não é um produto mais barato, mas ele tem uma durabilidade que é surreal. Eu tenho ele há muito tempo, eu uso ele praticamente todos os dias. E o Danal tá aqui, tem muito produto aqui dentro ainda. E ele tem uma ação que eu acho que é mais, não vou dizer hidratante, mas também não é mate, então dá pra trabalhar com ele assim de um jeito que eu acho fantástico. Eu tinha colocado nessa necessaire aqui uma base, a da Candice Berenice, mas eu fiz o favor de deixar onde eu estava. E eu coloquei aquela base porque se eu quisesse uma uniformização mais leve, eu conseguiria com ela, e uma mais potente com um corretivo, que é o que eu vou acabar fazendo aqui. Então eu conseguia ter as duas coisas com pouco produto. Um detalhe, eu levei muito pincel, porque a minha intenção era poder maquiar outras pessoas também. Então, pra não ter que ficar higienizando, eu tinha pincel avulso, tá? Mas os que eu usar, no final, eu vou colocar dentro dessa necessaire pra vocês verem que dá pra uma necessaire pequena levar, inclusive, os pincéis, tá? Aqui, eu vou pegar esse pincel, que é um da LF Pro, que ele é fofinho assim, tipo um kabuki.
E vou espalhar esse corretivo, ó. Já vou trazer aqui pra pálpebra também, já pra servir de base para minha sombra. E ó. E o pincel não está sujo, cheio de produto aqui, tá? Porque isso pode fazer com que a base, na hora de espalhar, risque toda. Eu sempre falo da esponja, mas pra deixar ela dentro da necessaire, embora hoje em dia já tenha aquelas cases que você deixa a esponja dentro da case pra deixar dentro de uma necessaire, a case protege o contato dela com as outras coisas, mas não tira a umidade da esponja, porque geralmente a gente umedece pra usar. Então, a esponja seria para caso não deixe dentro da necessaire, para não ficar abafado, não correr o risco ali de proliferar bactéria, mofo, coisa e tal, tá bem? Toma cuidado com isso, é importante. Esse corretivo, ele aceita muito bem receber uma camada de pó aqui até mais pesada, ele não fica pesado, ele não craquela. Essa é uma das vantagens que eu acho também desse produto. Então, é tudo pensando, se eu usar esse corretivo, eu consigo selar e deixar a pele mais mate? Trabalhar esse tipo de pensamento na hora de montar, porque se você quiser uma pele mate, taca ali pó aqui agora, ou se quiser uma pele hidratada, mas com esse efeito, deixa ela assim, mas não quero tanto, então não coloca o primer iluminador embaixo. Pensando em como eu posso montar diferentes maquiagens com os mesmos produtos. Agora eu vou vir com o meu blush, o meu contorno, que está empanado. Vou pegar o bronzer, só que eu não peguei um contorno forte, tá? Esse aqui é bem leve. Eu acho que essas paletinhas multifuncionais, assim, são essenciais pra você poupar espaço e até mesmo tempo na hora de fazer a maquiagem, sabe? Ó. Se tiver uma toalhinha, um papelzinho aí, porque você pode tirar o excesso, assim, do produto e usar o mesmo pincel pra aplicar o blush. Então, nesse caso aqui, ó, vou vir com o blush que tá aqui na paletinha e vou aplicar aqui na maçã, daqui, ó, da linha mais ou menos do meu olho. Assim eu consigo um efeito mais up. Vou usar aqui o mesmo pincel, vou pegar o iluminador que tem nessa paleta, só que eu vou pegar com essa ponta que é maior, tá vendo? E vou aplicar aqui. Aqui dentro também tem um hidratante labial, esse aqui é o da LF Pro, eu amo esse hidratante. Ele é considerado um primer, a embalagem, a identidade visual dele mudou, mas é o mesmo produto ainda, ele é ótimo, é o único que eu conheci até hoje que deu conta da minha boca, que resseca com muita facilidade. Outro item que se tornou indispensável pra mim é um produto pra sobrancelha, então tem que ter, seja assim, sombra, seja um lápis. Aqui eu gosto de trazer este, especialmente da Rose, porque ele tem um pincelzinho, ó. Então eu já consigo poupar outro espaço aqui e ter um acabamento tanto mais pesadinho, digamos assim, mais preenchida, mais marcada, quanto misturando as duas, tendo um acabamento mais suave. Que diferença que faz? O rosto sobe, é incrível! Eu vou agora passar esse gel de sobrancelha, esse aqui é o da Essence, eu tenho testado, né? E agora eu entendo por que tá essa febre toda de gel pra sobrancelha. A sobrancelha fica linda, eu tô adorando pelo menos esse efeito, eu não tô conseguindo ficar sem. Agora eu vou para olhos, não, antes dos olhos eu vou pro lado, tá? Eu tinha aqui um lápis de boca, esse aqui é o Good Times da Mari Saad, eu não levei nenhum outro, esse foi o único. E eu levei dois batons aqui, olha. Este da Fenty Beauty, maravilhoso essa cor. E esse outro da Kiko Milano, que olha, também é lindo. Eles não são iguais, são muito parecidos, né? Mas o da Fenty é mais escuro, olha. Mas eu gosto muito desse batom, a textura dele é maravilhosa, mas eu amo a cor desse. Então, esse batom nessa cor seria perfeição aqui na Terra. Então, eu vou usar esse aqui, que ele é um pouquinho mais claro. Eu peguei um pincel assim pequenininho, ó, que era de esfumar, e selar com um pó, que na verdade não era esse que tava aqui dentro da necessaire, era outro. Eu pus esse aqui pra conseguir utilizar com vocês, porque o que eu levei, eu esqueci lá. Eu simplesmente esqueci meu pó lá, e não foi só, tá? Tinha outra paleta. Não estou preparada para ter essa conversa. Vou selar aqui um pouquinho, que aqui é a região onde eu mais gosto de ter pozinho selado.
pegar um pincelzão fofão assim e vou selar a pele toda, ó. Mas bem pouquinho. Os olhos agora. Eu levei outra paleta além dessa, que foi a que eu esqueci lá. Mas, sinceramente, essa aqui foi, assim, a que eu usava pra praticamente tudo. Então, vou pegar esse tomzinho aqui e eu vou esfumar. Vou aplicar aqui no cantinho externo. Começar a subir com ele aqui também no côncavo, inclusive um pouquinho aqui dentro, ó. Ó, eu trouxe essa sombra aqui nessa região, ó, mais escuro aqui também. Isso aqui traz um pouco de profundidade para essa região. Então, se você não gostar de aprofundar esse ponto aqui, você pula. Deixa só aqui no cantinho, ó. Eu vou trazer aqui agora essa sombrinha aqui, que é um tom rosado, e ela tem um tom holográfico, brilha um pouco dourado, parece que brilha um pouco de verde também. Eu vou colocar ela aqui, ó, com o dedo. E com o restinho que ficou aqui no dedo, trazer um pouquinho aqui, ó. Vou vir com um pouquinho dessa sombra mais bronze aqui, ó. E vou unir o marrom que eu tinha colocado com esse tom que eu acabei de aplicar, que é o rosinha. Eu vou aproveitar esse pincel mesmo. Poderia ser um menor, confesso que ficaria mais fácil. Mas eu vou fazer com esse aqui pra vocês verem que também dá. Aquele primeiro tomzinho que eu utilizei da paleta. E vou passar aqui embaixo. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar bem aqui pra cima, ó. Com muita calma, pra isso aqui não ficar muito grosso. Dá pra aproveitar. Eu tô usando bem a pontinha desse pincel, ó. Por isso que olhar pra cima aqui pra mim é muito importante. E já vou aproveitar e já vou unir aqui. Antes de concluir ali com a paleta, eu vou usar esse lápis marrom. Tem quase nada aqui, precisaria apontar. Fica a dica, tá? Leva o lápis apontado, ou lembre de levar o apontador. Peguei um pequenininho aqui agora, que também estava nas minhas coisas, e virei com a sombra preta aqui agora, ó. Pegar por todo o pincel, tirar bem o excesso e vou começar a aplicar essa sombra aqui no cantinho externo, mais ou menos até o meio só da pálpebra. Pra como se eu tivesse, ó, fazendo aqui um delineado. Olha o acabamento que já começa a trazer aqui pra maquiagem. Eu adoro fazer, e não necessariamente precisa ser no olho inteiro, ó. Trazer só até aqui a metade valoriza praticamente todos os olhos, todos os formatos. Porque isso aqui traz essa impressão de que preenche aqui, parece que levanta. Enfim, eu adoro esse truque. Agora eu vou pegar esse tomzinho de marrom aqui, que é um pouquinho mais escuro, com esse mesmo pincel. E vou dar uma esfumada nesse ponto preto aqui. Só que, pra não escurecer muito essa maquiagem, eu vou usar esse tom de preto ao invés de usar o próprio preto. Vou usar este tom de marrom mais escuro, desculpa, pra não ter que usar o preto e não ter que escurecer muito essa maquiagem. Com esse mesmo marrom, eu vou esfumar um pouquinho aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho desse tomzinho branco, tirar até um pouquinho do excesso aqui na minha mão e vou aplicar aqui, ó. Na entradinha do olho. Poderia ser até o próprio iluminador que eu usei aqui na pele, sabe? Outra coisa que eu tinha aqui dentro da necessaire era essa sombra aqui unitária da Kiko Milano. Até, ó, pra brincar um pouquinho, eu vou jogar aqui, ó. Não precisa, mas só pra vocês verem. Mudou pra mais pro dourado, tava mais rosadinho, né? O Curvex foi outra coisa que eu deixei lá. E aí esse aqui eu acabei de comprar, passei lá na Kiko. O meu era daqui de New York. Agora eu peguei esse aqui da Kiko, porque eu esqueci o meu lá, só que aí eu percebi, né, quando eu fui me maquiar, falei, cadê as minhas coisas? E vou passar a minha máscara de cílios, essa aqui é da Better, eles me mandaram, e eu tô adorando essa máscara, ela já tá acabando. Usei muito, muito mesmo. Vou caprichar aqui no cílio superior. E agora, também aqui no cílio de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês que mesmo com aquele volume de pincéis que eu utilizei, caberia ali naquela necessaire. E no final das contas foram, ó, 3 pincéis grandes e 3 pincéis pequenos pra fazer essa maquiagem toda aqui, ó. Então, 6 pincéis. Ó, aqui tá tudo, coloquei tudo de volta e a necessaire tá aqui. Os pincéis estão todos aqui nesse cantinho bem pequenininho aqui, tá vendo?
Ah, e tinha um cílio postiço aqui também, tá? Que tá utilizado, que eu preciso higienizar. Mas, ó, os pincéis estão aqui. E aí, claro, né? Não é pra ser necessário ficar fechada com esses pincéis, principalmente com o produto cremoso que tá aqui dentro, que foi a base que eu utilizei. Assim como acontece com a esponja. O interessante é não deixar isso fechado. O que que eu fazia? O pincel da base, além de não sujar necessário com o produto cremoso por dentro, ele não ficava abafado. Eu fazia assim. Deixava assim, guardadinho, com um pincelzinho aqui pra fora. Produto cremoso, abafado, não é nada interessante. Então, vocês viram aí que dá pra fazer uma necessaire pensando em tudo. Procura sempre pensar no que você pode fazer com cada um dos itens. E, inclusive, se um item der pra fazer mais de uma função, ainda melhor. Você poupa tempo e deixa essa sua necessaire ainda mais funcional, certo? Então agora me conta, o que você achou? Como é que você monta a sua? Quais adaptações, por exemplo, você poderia fazer? Comenta aqui pra nós. Eu mantenho aqui então meu convite pra você assistir mais vídeos, caso seja nova por aqui. Um beijo pra vocês, eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Deixa o joinha que ainda dá tempo, se inscreve aí, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!